Direto aqui do consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, vamos falar de infarto, né? Um assunto que incansável, a gente já falou aqui no programa, inclusive, mas sempre temos que falar. Hoje vamos fixar mais no tratamento, mas claro que antes a gente sempre esclarece, né, doutora, exatamente o que é o infarto, até para que não seja confundido com outras doenças, né? Exatamente, então isso é muito importante, né? O reconhecimento dos sinais do infarto pelo próprio paciente ou por seu familiar, porque o infarto é uma emergência. Então, significa que essa pessoa, se a gente suspeita que ela está tendo um infarto, tem que ser levada imediatamente para o hospital, certo? Porque, como a gente costuma dizer, parafraseando um dito popular, tempo é músculo, né? Então, quanto mais rápido chegar no hospital, melhor. Então, o infarto é caracterizado por uma dor de características similares à da angina, que nós comentamos num programa anterior, só que uma dor muito mais intensa, muito mais forte. Ela surge em repouso. Ela pode estar associada a suor frio, ânsia de vômito, tá? E as características de irradiação são muito semelhantes às da angina. Pode irradiar para os braços, para o queixo, para o dorso, mas o diferencial é a intensidade dos sintomas. É uma dor muito, muito intensa. Então, se a pessoa tiver esse sintoma, certo? Tem que ser ou chamado um serviço de emergência imediatamente, ou, se a pessoa morar perto do hospital, colocar no carro e levar. Porque esse diagnóstico, é importante fazer o diagnóstico e instituir o tratamento o quanto antes. Pois é, e aí que tá, foi detectado, então foi um infarto, a pessoa sofreu, né, passou por isso. E como tratar agora? Então, o diagnóstico é feito simplesmente fazendo o eletrocardiograma na chegada do hospital. Então, o eletrocardiograma no infarto tem alterações bem típicas. Hoje em dia, o tratamento de eleição para o infarto é o cateterismo de urgência com a realização da desobstrução da coronária causadora do infarto. Se usa medicações chamadas trombolíticas, que dissolvem o coágulo, apenas em lugares onde não existe a possibilidade de se fazer um cateterismo de urgência. Isso, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, felizmente é bastante raro. A maioria das cidades do interior tem a disponibilidade desse tipo de serviço. E a função do cateterismo é identificar a coronária obstruída, né? E a obstrução se dá por uma placa de gordura que rompeu e forma um coágulo em cima, por isso que é um quadro agudo. Então, a gente identifica a coronária que está obstruída, dilata, às vezes é necessário aspirar um pouco desses coágulos, se eles estão em muito grande quantidade, e seguido do implante de um stent coronário. É importante ressaltar que esse tratamento ele salva vidas, certo? Ele reduz em mais de 50% a mortalidade do infarto. E quanto mais precoce, desde o início dos sintomas, maior o benefício para o paciente. Nas primeiras 6 horas, o ganho de salvamento de músculo é máximo, mas existe também melhora do quadro ou salvamento de músculo cardíaco dentro das primeiras 12 horas de início do sintoma. Então, claro, ninguém vai esperar 12 horas, mas se ainda estiver nessa janela e tiver com sintoma ainda, deve procurar o atendimento de urgência, porque isso pode ser a diferença entre viver e morrer. E mais importante que isso, às vezes a pessoa pode sobreviver ao quadro agudo, mas ficar com uma sequela muito grande. Por quê? Porque o infarto, na realidade, é a morte de uma parte do músculo cardíaco. Então, esse músculo morre e deixa de funcionar. E dependendo da quantidade de músculo que morre, isso pode afetar o desempenho do coração como bomba. E a pessoa ficar com o coração dilatado e com quadros de insuficiência cardíaca, que é a falta de ar aos esforços, incapacidade de fazer atividade física, etc. e tal. Então, isso é importante. Isso era uma dúvida. Quer dizer, pós-tratamento, a pessoa pode voltar a ter um infarto? Ela tem que fazer uma manutenção de exames? A pessoa que teve um infarto, ela pode fazer um outro infarto, mas o importante é o tratamento subsequente, é a chamada prevenção secundária, como a gente chama, né? Então, a pessoa já teve um evento, um infarto, mas a gente quer prevenir que ela possa ter um próximo. Como é que a gente faz isso? Bom, no cateterismo do infarto, se existe, além da coronária do infarto, outras coronárias com obstruções importantes, a gente já programa para fazer, durante a internação hospitalar, o tratamento de todas as obstruções que existem. Se só existe uma coronária comprometida e ela foi desobstruída com sucesso, o que nós temos que fazer é um controle muito rigoroso dos fatores de risco. Baixar bem o colesterol, controlar bem a pressão, cortar o fumo e controlar da melhor maneira possível o diabetes. É isso, né? Mas tem que fazer exame, que nem a gente sempre fala, né? Porque daí a gente previne todas essas doenças aí. Obrigada, doutor Gilberto. Segue lá, então, com o programa da Regina.